Nossa, essas mulheres estão poderosas hoje. Bem-vindas, meninas. É um prazer estar aqui. Principalmente porque eu sei, acompanho Vamos. o trabalho de todas e eu sei que é grandiosa a contribuição essa noite. E o que a gente vai falar hoje, né, meninas? Então, assim, é um assunto que nos interessa, sim, porque somos mulheres. Eu vou me apresentar, eu sou Ana Paula, para quem não me conhece, trabalho com terapias integrativas, com consciência, tem um grupo chamado Empodere-se, justamente para trazer esse empoderamento, né? Que a gente trabalha tanto aí. E também quero trazer para vocês aí, apresentar para vocês a Dani, que trabalha com medicina chinesa, trabalha com constelação, trabalha também com um sagrado feminino, trabalho maravilhoso que a Dani faz, né? Estou acompanhando aqui, estou de olho, né? Também quero falar da Simone, que trabalha aí com hipnoterapia, constelação, também é grandiosas as obras que a gente tem criado através disso, por isso nós vamos trazer essas consciências hoje, e a Marilene, que vai trazer também a experiência dela com constelação, que está bombando aí os encontros da Marilene, que eu sei, ela tem feito um trabalho também grandioso. Então, assim, todas nós hoje estamos aqui para que você que está nos assistindo possa ter acesso a esse conhecimento que nós já acessamos, essa energia que a gente fala, esse poder feminino. O que é ser feminina? Posso dizer que nós atuamos com as duas energias, masculina e feminina, mas quando é que a gente ativa esse feminino? Quando é que você está aí no seu dia a dia e você se conecta com o seu feminino? Com a sua delicadeza, com o seu jeito carinhoso de ser, todas as nossas virtudes femininas, a gente tem que ativar constantemente para que a gente possa contribuir mais. E trazer consciência sobre isso, que é ser mulher, qual é a contribuição do feminino na nossa sociedade, na onde a gente está enquadrado no trabalho, seja no lar, seja como mãe, que é um tema bem vasto, né? Essa questão também nós vamos abordar aqui e cada uma vai trazer do seu jeito, da sua forma, a experiência que tem contribuído hoje com os seus grupos de terapias, vai trazer as contribuições para que você que está aí do outro lado possa começar a ficar mais atento, né? E também compartilhar. Porque esse é o principal objetivo hoje dessa live, compartilhar. Então, sejam bem-vindas. Lá então, Marilene, o que tu gostaria de começar aí a falar sobre a tua contribuição? O que tu pode falar sobre para nós, trazendo as consciências? Então, boa noite a todos. Meu nome é Marilene Oliveira, eu sou consteladora familiar sistêmica e também atuo faço grupos, né, com pessoas com terapias, onde em setembro agora passado nós fizemos uma vivência chamada Reverdecer, onde nós focamos muito nos ciclos, né, nos ciclos tanto da natureza, tanto do externo quanto do interno. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre esses ciclos, né? Do feminino, que muitas vezes a gente não se percebe. E a gente está tão no automático e nos encarregamos de tantas coisas e tomamos como verdade muitas coisas, de que a gente dá conta, assim, de muitas coisas e não percebemos quando é o momento de dar uma pausa, um momento de dar uma parada e a gente fica muito no piloto automático. Então, os ciclos eles funcionam assim, já tem esse nome, né? Ciclos. Nós somos cíclicos. E essa vivência que nós fizemos em setembro, o Reverdecer, que casou com o equinócio de primavera, ele traz muito isso, né? Saímos de um inverno, né? O inverno, o que, que o inverno nos remete? O inverno nos remete àquela introspecção, aquela vontade de ficar quieto, aquela vontade de ficar com os pensamentos mais baixos, né? De dar aquela pausa. E por muitas vezes a gente fica se cobrando tanto, até mesmo a própria sociedade, o próprio trabalho nosso exige que a gente seja produtiva o tempo inteiro. E a gente não faz essa pausa. Então a gente percebe que a gente sai de um ciclo e entra no outro ciclo e a gente, sabe, parece que está correndo sempre alguma coisa. Aquilo tudo que a gente externa é aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se por muitas vezes a gente leva as coisas muito atropelados, é porque dentro está muito atropelado. E é importante essa pausa, né? É importante também os ciclos, é importante a gente entender isso também.
E essa experiência, então, essa vivência, ela foi muito importante, porque as pessoas, elas realmente foram para o sentir, e, se perceber, o que você está sentindo, o que a tua alma sente, né? Qual o desejo dela, o que ela anseia. E a gente só consegue fazer isso a hora que a gente para e se percebe. E eu digo isso também porque o lado emocional aflora muita coisa. Não ter esse autocuidado com as emoções gera uma posterior dor física, né? Ele vai para o orgânico. Então, tudo aquilo que a gente não cuida, tudo aquilo que a gente não dá um bom lugar, o corpo da gente reage, o corpo da gente ele se expressa. A única maneira que ele tem de se expressar e dizer para tudo, é ficando doente. E muitas vezes é nesse momento que a gente realmente percebe que a gente não se ouviu, não se cuidou. Então aí a doença vem e a gente tem que parar com tudo e se perceber realmente onde foi que a gente não se percebeu. E a partir daí, então, começar a caminhar de outra forma. A gente Então, vai percebendo isso, para quem tem filho, principalmente, que esses ciclos ficam mais latentes quando a gente é mãe, né? Parece que a gente Uhum. passa a ver a vida de uma outra forma também. Esses ciclos são mais latentes. Então, muito disso que tu falou faz muito sentido. A gente é uma eterna borboleta, né? Em metamorfose. Estamos constantemente em mudança. Isso é importante também você perceber. Para isso que tu falou dos ciclos, é importante a gente estar presente, que é uma das coisas também que a gente trabalha bastante. O quanto você está presente nesse sim, momento. Você está aqui agora prestando atenção nessa live, que a eu estava Marilene falou? Por isso a questão do Outubro Rosa, que é o momento da gente se curtir mais, se perceber, o quanto é importante a gente se enxergar também, né? Quanto você se olha no espelho, qual é a imagem que você está vendo, se você está julgando a imagem que você está vendo, você está apontando o dedo o tempo todo de que você tem que ser uma mulher perfeita, um ser humano perfeito, ou você está vendo o ser grandioso que você é, a pessoa grandiosa que você é. Porque é esse lugar que a gente quer trazer para vocês. O quanto a gente precisa se olhar, o quanto a gente precisa se amar. Porque todo o processo de cura acontece nesse momento. Quando você se olha, quando você se percebe, não é? Tu gostaria de começar. Tá me ouvindo, Simone? Tá me ouvindo? Tô, Pode ir falando, traz as consciências que se requer. tá, Então, vamos lá. vamos lá. Bom, meu nome é Simone Veiga, eu sou bióloga. Eu trabalho como a Ana falou, né? Eu trabalho também com constelação familiar. Tenho um programa e também atuo com desenvolvimento humano e com hipnose clínica. Com a questão da pandemia, criei um programa que se chama Reviver Após o Luto, né? Ele deu ênfase no início da pandemia e ele foi ampliado, que agora acontece com a questão do luto em vários setores da nossa vida, tanto nos relacionamentos, na questão de desemprego, ela foi ampliada. Mas o nosso tema de hoje, e o que a Marilene falou, ela me remeteu a uma situação bastante interessante, porque a CNV, a comunicação não violenta, ela atua nesse se perceber internamente, e eu consigo fazer, junto com as minhas terapias, na metodologia que eu atuo, a utilização da CNV com a autocompaixão. Então, se perceber, ver o que a pessoa está sentindo, é um exercício que eu faço dentro do programa de desenvolvimento humano, e ela relatar durante 3 dias, através da sua observação. Então, que sentimento ela tem e o que ela precisa resolver, né, de uma forma objetiva, e o que ela pode sentir a partir daquilo. Então, é um trabalho bastante bem interessante. Também gostaria de agradecer não só as mulheres que estão nos assistindo, mas se tiver algum colega nosso, também terapeuta, que também atua, né, com esse feminino, com essa energia feminina também, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de quem está aqui com a gente, né? Mas eu queria trazer um aspecto que é bastante delicado, que não é tão florido assim, né, como nós temos essa questão do feminino, mas historicamente esse processo da mulher que, historicamente, né, desde a época do homem, dos nossos ancestrais, né, que vem nessa trajetória
do feminino e do masculino, mas aquela mulher que é criada e que nós vivenciamos e viemos com essa bagagem, que a gente até comentou, de que a mulher tem que dar conta de tudo. E o que é essa mulher que tem que dar conta de tudo? É uma cobrança da sociedade, da família, né, de todos os nossos convívios sociais, né, também, que tu tem que ser perfeita em tudo. Então, você tem que ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa mãe, tu tem que ser uma boa esposa. Se tu não tem um marido, mas tu tem que ser boa em tudo, né? Então, essa expectativa que é colocado dessa perfeição sobre as mulheres é um peso, né? Como nós falamos da questão da constelação, né? É um peso que se carrega com a justificativa também de, às vezes até por lealdades invisíveis, né? Que a gente até estava conversando, de ser realmente, ter que mostrar aos outros aquilo que nós temos que ser, e não aquilo que nós realmente somos. Então, hoje até coloquei um postzinho da Mulher Maravilha, né? Então, a Mulher Maravilha toda forte, e a Mulher Maravilha destruída, dormindo, caindo de sono, porque tem que atender o filho de madrugada, e aí ela tem que estar sempre forte. Então, essa realidade que a sociedade mostra, dessa coisa linda que é a maternidade, e ela é, mas também nós temos que ver aquela mulher que não tem tempo para tomar um banho decente, porque ela está com o carrinho do bebê dentro do banheiro, com medo que a criança aconteça alguma coisa, como eu já passei por isso. Quem é mãe e é mãe sozinha, sabe exatamente o que eu estou falando, né? Então, nas situações mais básicas de higiene e saúde, a gente não consegue fazer as coisas direito, né? E isso é muito frustrante de uma certa forma, né? Tu não tem como tomar um café com as suas amigas, você não pode sair de noite porque não tem com quem deixar o filho, né? E isso se reflete não só na nossa vida familiar, mas ela se reflete também na nossa vida profissional. Porque, pensem só, mães que trabalham à noite e têm filhos pequenos, às vezes é muito caro tu conseguir pagar alguém com hora extra do que o salário que tu vai receber no teu trabalho. Então, tu tem que optar. Tu fica com a criança em casa e fica desempregada. Porque se tu não tem ninguém para contar, para te ajudar, que não seja uma utilização que tu tenha que pagar alguém ou que tu tenha que usar economicamente algum recurso para que isso seja suprido, tu não tem como resolver essa questão. Então, muitas mulheres que estão fora do mercado de trabalho é em decorrência da situação que elas vivem dentro da sua situação familiar, sozinhas. E realmente sozinhas, né? Então, acho que essas questões têm que trazer à tona também, para que a gente passe a valorizar, a ter um olhar de outro jeito, né, sobre as mulheres. Eu não sei se vocês acompanharam uns meses atrás, acho que uns 2 meses atrás, a Argentina, ela criou um programa de aposentadoria, eles fornecem um valor para as mães que são donas de casa. Então, essas mães recebem um salário, como se fosse uma aposentadoria, porque elas criam os filhos em casa. E eu disse, meu Deus, quando é que isso vai chegar aqui? Então, elas têm um salário que não é um salário de maternidade, é uma remuneração. Tá? É uma remuneração por serem mães. Posso trazer uma contribuição? Eu vou trazer uma contribuição sobre isso. Tem uma série chamada Mind, que trata sobre isso. Inclusive, ela acontece nos Estados Unidos, onde há um apoio, né, do governo em relação a isso. Quando a mulher não tem como sustentar aquele filho, ou ela recebe um apoio, né, da sociedade nesse sentido, porque muitas vezes ela se sente desamparada, né, desprovida, financeiramente, emocionalmente. Sim. Então, é muito interessante essa série para quem quiser acompanhar essa questão do feminino, da mulher em si, todo o processo, né? No caso, ela estava se separando por abuso e passou por toda aquela caminhada e trajetória que muitas mulheres passam, mas passam sozinhas. Não falam sobre isso, não trazem as dores que elas muitas vezes enfrentam, né? É exatamente isso que tu está falando. Tem vergonha. Exatamente. Porque expor a dor é uma vergonha. Expor a tua situação de
Seja ela de abuso ou a situação mesmo de abandono, de se sentir só, de não ter ninguém. É uma vergonha porque tu não tu não entra naquela situação do perfeito. Da criação do ser perfeito, né? De que tem que dar conta de tudo, voltando àquela nossa frase inicial. Né? Então, é como se tu enxergasse a falha. Né? Então, eu sou falha naquele aspecto. Né? E isso é uma coisa muito, muito grave, porque isso mexe muito com o emocional da gente. Né? E o mesmo quando ocorre nessa questão, e muitas vezes precisa fazer uma transição de carreira. Né? Então, se tu trabalha numa área X que te exige um determinado tempo de atuação de trabalho, que tu não tem com quem deixar um filho, por exemplo, muitas às vezes tu tem que trocar de carreira, que foi o que aconteceu comigo, né? Tudo que eu estou relatando foram fatos que eu vivi. Sim. Então, tens que trocar de carreira, né? Até por uma questão de um propósito de vida, que aí tu chega assim, eu digo, puxa, já fiz tanto, trabalhei 23 anos numa área, né? Agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Então, tu precisa dar aquele início, aquele pontapé inicial, para que tu tenha uma valorização pessoal e possa também contribuir com outras. Porque aquilo que tu viveu, outras vão passar, e estão passando. Uhum. Então, de que forma que tu pode contribuir com essa vida das pessoas, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode é unir e auxiliar no processo de crescimento pessoal. Então, diante disso, assim, eu estou muito feliz com essa mudança que eu fiz. E qual é a contribuição hoje como terapeuta, Simone? De tudo isso que tu já passou, de todas as questões que tu superou, porque há muitos desafios, né, nesse processo, né? Há muitos desafios. E quando a gente se depara com esses desafios, com essa vulnerabilidade, que mulher que tu encontrou? Qual foi a mulher que tu te descobriu? Porque há uma descoberta nesse processo, não há? Sim, mas eu me vejo em todos os processos daqueles que eu atuo. Né? Então, é uma identificação. Eu trago à tona, né, aquilo que, claro, que eu já vivi, para atuar dentro de um processo terapêutico e identificar qual o que vai ser melhor direcionado. Porque como são metodologias diferentes, áreas diferentes da constelação, da CNV, do desenvolvimento humano, né, sendo da inteligência emocional, porque o desenvolvimento humano é um programa de 12 sessões. E a hipnose clínica, então primeiro eu faço um diagnóstico, uma análise daquilo que a pessoa quer trabalhar, o que ela gostaria de tratar. E como somos únicas, né? Somos únicas, temos que ter um atendimento, ele é totalmente individualizado. Então, primeiro eu traço o perfil, vejo se a paciente está adequada com aquilo que é proposto. Né? Por exemplo, a hipnose, ela tem um programa de 4 a 5 sessões, né? Feito toda uma anamnese de 1h30, avaliando todas as condições de saúde física e emocional da paciente, né, da cliente. Então, cada um vai ser identificado de acordo com aquele perfil que ela apresenta. Às vezes a pessoa diz que é determinada situação que a incomoda, mas quando tu vai fazer uma avaliação, vocês com certeza já passaram por isso, a situação, problema inicial é outra. Então, precisa se tratar aquela situação anterior, principalmente a constelação é um grande carro-chefe nesse sentido, né, para trazer à tona situações que, por exemplo, eu posso tratar na hipnose. Eu uso muito, as pessoas dizem, mas como é que tu mistura, né? Quando eu atendo a hipnose clínica, eu utilizo a constelação junto. Quando eu chego no processo de ressignificação. Então, eu consigo casar as metodologias, né, que eu aprendi com a hipnose clínica, junto com a constelação familiar. E consigo direcionar qual seria a melhor adequação da terapia. Acho que passar por grandes e vários problemas ajuda ao outro. Né? Na verdade, então isso é muito bom. Isso é o estudo de caso. Até a transição de carreira, a questão profissional. Né? Porque, na verdade, assim, quando a gente está falando sobre algo que aconteceu com a gente tem uma propriedade maior, não é? A gente se coloca no lugar do outro e consegue sentir isso porque a gente vivenciou. Uhum. Essas questões aí que tu falou, aconteceu muito comigo. Aí que acontece, na verdade, nesse aspecto eu queria contribuir. O que acontece quando a gente passa por uma situação desafiadora, né? Normalmente também a gente entra muito no julgamento, né? No julgamento nós somos julgadas também constantemente por como é o modelo que você tem que ser, qual é o formato que você tem que ser.
E é nisso que a gente quer trazer clareza. Não há um formato, não há perfeição. Exato. A gente vai se refazendo. Cada experiência que a gente vai trocando, cada experiência a gente vai se refazendo. E dentro desse processo nasce uma nova pessoa, um novo ser humano. Sim, uma mãe versus mulher. Eu descobri que a maternidade, para mim, experiência própria, foi um grande desabrochar do ser humano que eu sou hoje. Eu acho que não Uhum. há experiência tão grandiosa na vida de uma mulher quanto ser a maternidade, porque Como ser mãe. a gente realmente aprende. Olha, alguém caiu aqui de novo. A gente percebe quanta contribuição é esse processo, né? Que todas nós muitas vezes passamos, muitas vezes Uhum. caladas, às vezes a gente não fala de todos esses processos e dores que a mulher passa nesse processo, né? Mas Exato. estamos aqui para compartilhar esse momento com vocês também, né? E seja bem-vindo para quem chegou agora. É que não estamos estáticos, a gente está em movimento, vocês estão percebendo, né? Uma hora entra uma, daqui a pouco sai, e assim vamos. O importante, Assim gente, vamos. é trazer a contribuição aqui de todas as experiências que uma mulher passa, o feminino, né? Pode, estamos trazendo aí nossas experiências de vida e como terapeutas, trazendo as consciências que se requer, para que você que esteja do outro lado possa também se identificar aí, porque cada pessoa tem sua trajetória, né? Sua história. E dentro das terapias, como é que a gente vai trazer isso? Qual é a nossa contribuição com as terapias integrativas, sistêmicas que as meninas estão trazendo aí, para que você possa, às vezes, buscar uma luz. Porque às vezes você precisa aí de uma. Talvez está precisando de um esclarecimento, ou até mesmo trazer, mas se quiser Uhum. compartilhar algo aqui com a gente, fica à vontade, tá? Eu estou tentando aqui conectar a Marilene, mas enquanto isso, podem. Boa noite, Hélida. Seja bem-vinda. Então, Dani, consegue falar aí? Tá tudo bem essa conexão? Ai, chegou minha vez. Tá me ouvindo? Aê, vamos lá, Aproveita. Dani! Nós vamos ter que fazer umas Então vamos orações lá. fortes aqui. Então vamos lá, então. Sou a Daniela, né? Atuo com terapias integrativas, onde eu faço diversas terapias numa sessão integrada, assim como a colega ela falou antes. O que acontece, assim? Eu tenho um espaço, né? E neste meu espaço, uma vez ao mês, eu costumo fazer a vivência do sagrado feminino, que é o círculo de mulheres. Então, hoje eu quero trazer isso para vocês, né? Apesar de ter outras técnicas, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sagrado feminino. Então, assim, o sagrado feminino ele entrou na minha vida num momento muito especial, porque foi no momento onde eu estava me separando, né? E eu estava assim muito fragilizada, com a minha autoestima muito baixa naquela época, e eu precisava elevar a minha autoestima de alguma forma. Então, eu comecei a participar, isso há uns 10 anos atrás, comecei a participar de rodas e comecei a estudar, porque o Sagrado Feminino ele é uma filosofia de vida, né? Ele não é religião, ele é uma filosofia de vida. Então, eu comecei a estudar, comecei a praticar, e foi bem interessante, porque na época eu consegui tomar uma decisão, porque eu consegui, assim, ter a liberdade de expressão, né? E o sagrado feminino é isso que ele traz para nós. É o empoderamento para que nós possamos tomar decisões com a nossa liberdade de se expressar. Então, o sagrado feminino ele veio muito agregar na minha vida naquele momento. E foi interessante porque eu pratiquei e depois eu comecei então a estudar, fiz algumas formações e hoje então eu atuo no meu espaço com essa técnica. Porém, o sagrado feminino ele não tem a técnica em si, vai depender do tema daquilo que tu está propondo para o grupo, né? Então, existem vários temas que nós podemos abordar dentro de um sagrado feminino. Mas o que mais me solicitam é o empoderamento feminino, né? A autoestima alta, enfim. E eu acho interessante trazer aqui para vocês, que eu acho que é uma técnica que todos podem fazer, que é a prática da Kundalini. Não sei se vocês já ouviram falar.
Kundalini, ela é uma energia que fica na base da coluna, na base da espinha. E ela, em sânscrito, ela representa desenrolar a serpente, né? Então, essa técnica ela é bem interessante, porque se tu faz ela à noite ou até antes de dormir, é uma técnica que tu pode fazer rápido e tu sente que a tua energia eleva, porque ela vai alinhando todos os teus chakras de baixo. Então, como é que funciona? Nós vamos fechar os olhos, deitar ereta, né? E vamos, então, imaginar que nós estamos desenrolando uma serpente que inicia no chakra básico, que fica na altura do nosso períneo, e ela subindo a base da coluna, chegando até o chakra coronário. Né? Essa foi deixada como legado pelo mestre Osho, porque o mestre Osho, o líder espiritual, né? Ele deixou essa técnica da Kundalini como um lado dele para vir a fortificar nós mulheres. Então, eu deixo essa técnica aí para vocês como uma experiência para que vocês possam, talvez, tentar fazer em casa essa técnica, porque ela realmente, assim, a gente sente essa serpente que nós vamos projetando, ela vai, então, tonificando e acendendo os nossos chakras, né? Principalmente o nosso chakra básico, que é o nosso chakra da sobrevivência, nosso chakra da vitalidade física. Então, é essa minha contribuição aqui para vocês. Maravilhosa, Dani. Quantas descobertas aí estão te esperando? Você que nunca fez ou que tem curiosidade, né, de conhecer essas técnicas, de saber um pouco mais. O que nós estamos trazendo aqui para vocês é justamente isso, um conhecer-se mais, se aprofundar mais nos teus conhecimentos, se aprofundar mais na essência, na tua verdade, naquilo que é realmente a tua essência. Então, isso a gente usa através das técnicas, essas meninas sabem aí, têm conhecimento, praticam já com as pessoas que elas atendem, né, com os seus pacientes, clientes. Então, o que acontece? A gente traz muitos resultados positivos dessas técnicas. O quanto as pessoas se transformam, o quanto as pessoas desabrocham, né? Esse é o objetivo, trazer um novo ser, fazer essa luz brilhar, esse ser acordar, porque como a Dani disse, uma situação que ela estava vivenciando, para ela foi maravilhoso. Então, às vezes, você está passando por uma situação desconfortável, algo na sua vida que não está muito alinhado, não está confortável em si, você pode buscar uma terapia, buscar um conhecimento mais de aprofundamento, de autocura, né? Porque esse é o objetivo. Como eu falei antes, nós somos eternas borboletas em transformação, né? Eu posso fazer um complemento, Ana? Pode sim, fique à vontade. Daquilo que a Dani falou, tem um aplicativo que se chama, não sei se vocês conhecem, Insight Timer. Eu sou péssima no inglês, tá? É Insight Timer. Já ouviu falar? Ele tem mais de, acho que 100 mil meditações e orações, enfim. É bem abrangente, tá? Tem desde a oração de São Francisco, Arcanjo Miguel, até meditações, inclusive, sobre a questão do budismo. E tem algumas bem específicas que são sobre a questão dos chakras, exatamente do que ela falou. Coincidentemente, hoje de manhã eu fiz com as cores, né, dos chakras. Então, para quem gosta de ter um processo de centralização, tem a questão do feminino nesse aplicativo, consegue direcionar a questão para a saúde, para dormir melhor, o ponto que vocês quiserem, que a pessoa desejar. Tem muitos da Sofia Bauer, né, que é a médica, e tem meditações bem direcionadas. Tá? Então fica a dica aí para quem gosta, né, para quem quiser, o Insight Timer. Ótima dica. Eu estou viciada no Insight Timer, eu faço 2 meditações por dia, de manhã e de noite. Ótimo. Interessante também essa questão da pessoa buscar esses recursos que nós temos hoje através de aplicativos, através do site, né? Sim. Parabéns para quem ainda está aqui ouvindo. Tá, então assim, a Simone trouxe uma ferramenta importante, né? Ferramenta de meditação que você pode acessar. Eu tenho a dica de vários vídeos
da Louise Ray, que fala sobre autoestima, sobre empoderamento, sobre cura, valiosa, gente. Você pode acessar no YouTube aí e ter essa conexão com você, né? Então, assim, são acessos que você pode fazer diariamente que vai contribuir, vai trazer algo para você nesse momento da situação que você está vivendo, de algo que você não está conseguindo trazer clareza, né? Porque, claro, o universo feminino, ele é cheio de nuances, a gente tem várias questões. Bom, a gente poderia passar aí o ano inteiro falando sobre temas que nós temos aí vivenciados, né? Isso aí vocês têm bastante experiência, eu acredito, né? Para trazer aí para o pessoal. Marilene, tu gostaria de complementar, porque tu falou dos ciclos, né? Tu quer falar, trazer mais alguma consciência sobre o papel da mulher? Então, eu percebo, né, que todas as terapias, elas são muito importantes para um início, né, para um despertar, e eu sempre falo isso para as minhas amigas, para meus amigos, enfim, e também para as pessoas que me procuram para constelação, que percebam no corpo aquilo que faz sentido, percebam no corpo aquilo que realmente faz bem, e comece esse caminhar, porque é no caminhar que o movimento acontece. Quanto mais eu caminhar, quanto mais eu andar, eu vou de encontro a uma... E trago isso para a consciência, né? Porque muitas vezes a gente está muito no piloto automático, como eu já falei, né? Ou então repetindo coisas do próprio sistema, né? Muitas vezes a gente percebe isso também, né? Repetindo padrões, repetindo por lealdade, né? Lealdade, por honra a todas as mulheres da nossa família, todas a nossa ancestralidade, a gente acaba repetindo padrões e acaba não se olhando, não se cuidando e não fazendo diferente. Então, dentro desse contexto, né, dentro desse autocuidado, nesse perceber dentro da família, quem já passou por uma situação mais delicada, com um câncer de mama, enfim, com alguma doença, que possa olhar isso com outros olhos, dar um bom lugar para isso, e não descartar a possibilidade, né, estar sempre atenta, porque dentro do sistema a gente percebe isso, os padrões que se repetem. Então, é bem importante isso, cuidar esses ciclos, ter esse autocuidado. Eu sempre falo do cuidado, né? Falou antes do se olhar no espelho, né? Desse exercício que é tão importante, né? De se acarinhar com isso, né? E cada ser é um ser único. Nós não precisamos ter um padrão, e aquele padrão é o certo e o errado, né? Ter mais cuidado consigo, ter mais cuidado com as palavras que diz, né, para si mesmo, com esse auto-julgamento também. E nós percebemos nessa sociedade que a gente vive, que a gente tem um padrão, né, de beleza, um avatar, como a gente diz, né? E com isso a gente não se percebe o ser inteiro que somos, né? Da onde a gente vem. E esse perceber é bem importante. Tem que estar muito na presença, né? Muito na presença. Exatamente, essa tua contribuição é grandiosa. Então, a Marilene está trazendo aqui a questão de você que está vivenciando, já vivenciou algo semelhante aí na sua família, né? Porque a gente traz isso, Sim. né? Então, isso é um conhecimento muito importante. A gente parar de repetir ciclos, trazendo isso para a nossa realidade hoje, né? E que é importante, muito importante, gente, o autoconhecimento. Nós nos libertamos, nós realmente entramos numa outra etapa da nossa vida quando a gente trabalha o autoconhecimento. E é por isso que as técnicas integrativas estão aí, né? Para que você possa trabalhar o seu autoconhecimento, amar-se mais, cada vez mais, porque esse é o objetivo. Nós, dentro das situações que nós já vivenciamos, das experiências que passamos, claro que o objetivo não é a gente entrar hoje, não é entrar nessas questões todas, né? Porque nem eu falei, cada uma tem uma trajetória. Mas poder compartilhar, assim, esses momentos, essas dúvidas, esses questionamentos, muitas de nós hoje conseguimos atingir essa outra etapa da nossa vida com autoconhecimento. Então, se você está passando por algo que não está confortável, busque o autoconhecimento. Não aceite essa situação como algo definitivo.
busque, seja terapia integrativa, seja uma meditação que você vai acessar, seja um áudio, um vídeo, sei lá, o que você buscar, sempre buscando aquilo que não está confortável para que eu possa curar. Claro que, obviamente, quando a gente trabalha com egrégoras de cura, com grupos, isso é maior, mais intenso, né? A gente percebe isso, quem trabalha com grupos aí sabe disso, né? A gente trabalha com uma egrégora, é maravilhoso, a gente se cura mutuamente. Então, para você que tem esse chamado, sente, tem essas dúvidas, pode colocar aqui se você tem algo que você tem dúvida, que quer nos perguntar, fique à vontade, né? Nós estamos aqui para esclarecer todas naquilo que sabe fazer, né? No conhecimento que está trazendo aí através das vivências. Mas eu posso falar que quando, por exemplo, hoje eu trabalho com o grupo Empodere-se, trazendo muitas consciências relacionado ao autoconhecimento, com as terapias integrativas. Trabalho com uma técnica que traz muito a questão do receber, né? E eu posso, na verdade, fazer em grupos e posso trabalhar remoto. Nossa, eu ganhei muito com isso. Eu passei, na verdade, a ter uma conexão muito maior comigo. Era uma coisa que não tinha desenvolvido ainda ao longo do meu processo de autocura. Essa conexão com a gente, o receber de nós, o quanto você está disposta a receber de você, é uma das técnicas que eu trabalho e é maravilhosa. Porque a partir daí eu comecei a acessar uma parte de mim que muitas vezes eu não acessei. Então, se você está hoje vivenciando algo que não está de acordo, ou que você quer melhorar, as possibilidades estão aí. Há caminhos, há meios, há técnicas. Nem sempre precisam ser através de uma terapia integrativa, como a gente falou. Você tem acesso hoje na internet que pode te possibilitar isso, né? Mas se você quiser trazer essas dúvidas para a gente, nós estamos aqui, né, meninas? Cada uma com o seu jeitinho, com a sua forma, com a sua experiência. Que é grandioso isso. Quer falar, Simone? Sim, tem uma técnica na hipnose que eu chamo de um encontro de eu comigo mesmo. Então, é como se fosse uma sessão de fechamento, né? E a última sessão eu utilizo ela, que é o encontro do seu eu. Aí tem toda uma trajetória, toda uma indução, né? Todo um aprofundamento, até tu chegar no seu eu, né? E é muito, muito bonito, assim, muito interessante, porque depois a pessoa te descreve o que ela visualizou. Então, roupa, a maneira que é, o trajeto que ela fez, que eu faço a condução, né? Porque as pessoas têm também dúvidas do que é a hipnose, né? Acham que vão dormir, que vão falar o que não deve. Então, eu tenho que fazer esse rapport para desmistificar cebola, isso. Né, Simone? Né? Vai comer cebola pela hipnose. Né? Então, tem todo esse processo de desmistificar esse medo, esse receio, né? E atendo tanto presencial quanto online. E aí tem essa sessão, que é muito semelhante ao que tu falasse. Então, é um momento, assim, muito importante. Claro que aqui nós estamos tratando de mulheres, mas para o paciente em si, né, que o encontro dele, como que ele se vê depois de todo o trabalho feito nas sessões de hipnose. É legal, é bem interessante. A gente chora, né? Muito interessante. Eu me seguro para não chorar junto, então a gente se envolve junto no processo. Então, é bem bonito, assim, é bem interessante, bem legal. É interessante que tu falou, assim, que a gente quando trabalha com autocura, com as pessoas que a gente atende, a gente também se cura, né? Então, esse processo é valioso. Essa egrégora aqui que está formada aqui hoje de mulheres grandiosas, com experiências de vida grandiosas, com experiência de vidas marcantes, muitas vezes, é que nem eu falo, nem todo mundo escreveu um livro para contar a sua história, né? Se a gente pudesse contar, cada uma tivesse um livro, criar um livro sobre a sua vida, muitas são muito emocionantes e a gente tem muitas coisas que a gente vivenciou que servem com certeza para outras pessoas, né? Porque muitas das nossas experiências são comuns, né? Então, a gente pode se identificar uma com as outras. Esse é o convite. Então, o que vocês gostariam de deixar, meninas, para as pessoas que estão nos assistindo, de que esse acesso, essa energia grandiosa de que nós estamos falando do feminino, né? Do quanto a gente pode ser contribuição,
de quanto você é grandioso nessa realidade, quanto a contribuição você é, mesmo que você esteja no auto-julgamento hoje, e você não conseguiu perceber todas as grandiosidades que você é. Nós estamos aqui para ser o convite para você. Nós somos o convite para que você possa acessar o ser grandioso que você é, através das técnicas integrativas e dessas flores aí que estão no jardim, né? Nós somos flores no jardim, né? E se você quer receber esse convite, quer saber mais, querem deixar uma mensagem então, meninas, aí, para a gente encerrar? Então, Ana? eu queria... Oi, posso falar? Uma de cada vez aí. Pode falar, pode falar. Muito obrigada, Ana Paula, pelo convite. Sempre é muito interessante a gente falar sobre essas terapias, esse caminho, né? Iniciar essa trajetória, iniciar esse caminho é sempre muito importante. Se perceber onde dói, se perceber o porquê que está procurando, né? E que terapias, né, são favoráveis nesse momento. Eu vou falar da minha, que ela é transformadora, que é a constelação. Eu tenho um espaço junto com a minha filha, o Espaço Raízes, que fica ali na Padre Cacique, número 36. Nós temos também grupo para fazer a constelação presencial. São vivências de cura, trazendo muita consciência para vários questionamentos. Para aqueles questionamentos que muitas vezes a gente nem se percebe. A gente está dentro de uma situação e a gente não entende nem por que a gente foi parar naquela situação. Então, a constelação, ela direciona esse questionamento, trazendo clareza, trazendo para o consciente aquilo que a gente não estava se percebendo. E fazendo com que há um desenrolar e um caminhar mais suave. Então, meu convite é esse, para quem não conhece ainda as constelações. É uma terapia fantástica, é a terapia do sentir. E é isso. Muito obrigada. Gratidão. Dani? Eu só gostaria de complementar também, falando um pouquinho do sagrado, é que o propósito de quando várias mulheres se reúnem, uma energia, ela acontece, né? Porque uma energia coletiva, ela é emanada num grupo de sagrado feminino, todas com o mesmo propósito. E é interessante porque, além da gente se perceber, a gente também percebe o outro. E é muito importante, dentro do aspecto feminino, a gente conseguir curiosidade para a nossa colega, a nossa mãe, a nossa irmã, a mulher em geral, né? Porque existe uma irmandade entre nós. Então, eu queria deixar uma mensagem assim para todos, né? Que como é importante, além de nos olharmos, também olhar o outro, né? Porque mesmo que estamos num processo de autoconhecimento, o autoconhecimento faz parte também de olhar para o outro. Mas esse olhar amoroso, esse olhar carinhoso, olhar sem julgamento, né? E eu costumo também, sempre no final do Sagrado Feminino, pedir para que cada uma se reverencie. O reverenciamento para si, isso como engrandece a alma, como enriquece a alma. Porque no momento em que tu se reverencia, tu estás naquele momento se respeitando. E isso também já te traz uma elevação na tua autoestima, né? Então, gostaria de deixar essa dica e também falar que eu também tenho o meu espaço, também esteio, né? O nome do meu espaço é Cura Natural. Faço diversos tipos de terapias, mas quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só me adicionar no Instagram, terapeutaintegrativa.daniela, que lá tem todas as minhas técnicas. Vou te agradecer, Ana, por esse convite, tá bom? Gratidão, gratidão. Simone? Inicialmente, também gostaria de te agradecer pelo convite, participar com as colegas, né? A gente vai criando um vínculo no momento em que a gente passa a se conhecer, né? E complementando aquilo que ela falou, a questão da autocompaixão, também olhar para si e se cuidar, né? Ver os seus problemas, as suas situações, que não está só. Então, acho que as terapias breves, elas têm esse objetivo, né? De nós tratarmos situações pontuais e identificar o que nos afeta e o que nos traz de conforto, né? E as terapias são para isso.
eu sou filha, que eu digo, eu sou filha da pandemia, né? Então, as minhas técnicas, basicamente, elas são online, né? Então, todas elas eu posso atuar online. E se eu preciso de algum espaço para atendimento, eu utilizo um coworking, né? Que para mim compensa mais, vale mais a pena. E então, deixo o meu contato, a gente faz primeiro uma primeira entrevista, um primeiro contato, como eu falei anteriormente, para identificar o que, que a pessoa deseja, né, qual é a sua ansiedade, a sua angústia, né? E aí traçamos um programa, seja ele de desenvolvimento humano, constelação familiar, com bonecos, tá? Minha é constelação familiar individual com bonecos, ou a hipnose clínica. Mas atendo gente do Brasil inteiro e do exterior. Então, todos são bem-vindos. Só tem que cuidar o fuso. Ótimo. Mas muito obrigada. Gratidão, Obrigada, Simone, gratidão. Então, assim, as conexões estão instáveis, mas a gente quer finalizar aqui, agradecer imensamente por essa egrégora, por esse momento feminino, agradecer por quem esteve aqui e dizer que nós estamos aqui. Eu tenho um outro canal chamado Empodere 777, que é justamente trabalhar as vivências em grupos. Então, bom, eu vou deixar ali na descrição o Instagram delas todas, né? Então, fico muito grata por esse momento, gratidão imensa. Que tenhamos mais encontros, quem sabe, né? Novas criações, para a gente poder trazer mais contribuição. Se você tiver uma dúvida, deixa lá nos comentários e vem com a gente, porque vem mais coisas por aí, viu? Um beijo, então, Simone. Gratidão. Beijo, obrigada. Gratidão. Bom, obrigada. Beijo a todos que nos ficaram aqui com a gente. Um beijo. Gratidão.